Peço para os irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 1. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente. Vamos ler versículos alternados, para a gente poder entender hoje a palavra de Deus, o que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações. Vamos começar no versículo 1, depois vamos no versículo 4, depois vamos no versículo 15 e vamos terminar no versículo 11. Amém? Amém. Todo mundo atento? Fiquem em espírito de oração para que Deus possa receber nosso louvor e depois da palavra a gente faz a oração. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora o versículo 4. Ninguém que se milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E para terminar o versículo 11, apenas a parte A, que diz assim: fiel é esta palavra. Amém? Feche os nossos olhos. Senhor nosso Deus, Pai eterno celestial, já ouvimos louvores, já ouvimos a palavra inicial, testemunhos que engrandeceram e fortificaram a nossa fé diante de Ti. Este momento é o momento da Tua palavra, Senhor, a qual nós queremos fazer menção nesta noite. Peço que o Senhor nesta noite me use como um canal de bênção e que Tua igreja, Senhor, possa estar atento, com os ouvidos abertos para ouvir o Teu trabalhar. Porque o Senhor é bom e eterna é a Tua bondade. Desde já, ó Espírito Santo de Deus, eu quero Te agradecer, Pai. Te agradecer por essa rica e maravilhosa oportunidade. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quero também agradecer os irmãos que estão aí online, na live. Que Deus abençoe. Amados, faz um tempo que eu não venho à frente da tribuna para ministrar a palavra. Poderia sentar, irmão. E estudando a palavra de Deus, o Senhor me levou até este livro de 2 Timóteo. Um livro que muitos de nós conhecemos, sabemos o autor dele e o porquê ele foi escrito. E hoje quero ministrar a palavra de Deus. Eu sou um pregador meio temático, gosto de pregar em cima de temas que assim facilita um pouco para mim. E o tema da nossa mensagem hoje é perseverança inabalável na fé. Perseverança inabalável na fé. Falar da epístola de 2 Timóteo é falar sobre perseverança na fé. Esta carta originou-se devido à preocupação de Paulo com a necessidade de Timóteo. Ele lembrou o jovem Timóteo da sua responsabilidade e o advertiu a se entregar de corpo e alma à sua tarefa. Entretanto, a principal preocupação de Paulo não era apenas com o jovem, mas também com a igreja e o evangelho de Cristo. A sua preocupação e a sua inquietação com o fato de que o jovem transmitisse fielmente o evangelho após a sua morte. Esta, então, vai ser a última carta de Paulo escrita nas prisões antes do seu martírio. E aqui eu quero começar entrando na palavra no versículo 1, que diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Vamos fazer, eu fiz uma separação aqui para a gente poder entender. Ele começa dizendo: Tu, pois, filho meu. Aqui nós vemos que Paulo, ele dá uma ênfase a Timóteo, porque ele tinha Timóteo como um amigo, um filho na fé. Aquele que era responsável por escrever as suas cartas, aquele que era responsável também por ser um amigo confidente de Paulo. E ele estava presente na vida de Paulo, nas suas prisões. Então Paulo começa agora a ter Timóteo como um filho na fé. Porque Paulo conhece Timóteo desde a sua infância. No capítulo 1 e no versículo 5 do 1 Timóteo, de 2 Timóteo, desse mesmo livro, Paulo vai citar sobre a sua avó, Lóide, sobre a sua mãe. Se eu não estiver enganado, coloca para mim, por favor, para a gente
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, só para a gente poder acompanhar o raciocínio. Ele vai dizendo aqui, capítulo 5. Trazendo a memória na fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então Paulo conhecia Timóteo, desde a sua infância, desde a sua família, qual o compromisso que eles tinham com a obra. Então Paulo vai dizer para Timóteo agora, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. A palavra fortifica-te é um verbo transitivo prenominal, que tem o significado de fortalecer, ficar forte, revestir-se de força. Paulo vai dizer para Timóteo, fortifica-te. Está dizendo para nós nessa noite, fortifica-te na graça. A palavra graça, ela vem do hebraico, que no português se pronuncia shem, que é a palavra que tem o derivado de shanã, que significa um favor imerecido. Trazendo para o português, a palavra graça, então, significa bondade, benevolência, uma dádiva ou um presente. No contexto bíblico diz, amor incondicional, ou como nós conhecemos, o favor imerecido. Então Paulo, nesse primeiro versículo, ele vai dizendo para Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, fortifica-te, seja forte, se revista de força nessa graça, nesse favor imerecido que é Cristo Jesus. E nós temos aqui nesse mesmo versículo a palavra Cristo Jesus como a palavra-chave de todo esse contexto desse versículo. Cristo Jesus. Cristo é o centro, é a referência deste versículo. Então ele está dizendo para Timóteo se fortificar, está dizendo para nós hoje nos fortificarmos na graça que há em Cristo Jesus. Então, nessa noite, nós temos que fortificar na graça, pois é Cristo quem nos redimiu. Vamos só fazer uma referência aqui em Efésios 6 e 10, coloca para nós, por favor. Eu vou ver se eu consigo ir achando aqui. Efésios 6 e 10. Minha Bíblia tem tanto papel, meu Deus do céu. Efésios 6 e 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observa que Paulo vai fazer essa referência lá em Efésios, porque para o crente progredir na graça e obter vitória sobre Satanás e o pecado, e dar testemunho de Cristo, e usufruir da salvação, ele tem que estar revestido do poder e na graça de Deus, para poder estar firmes. O versículo 4, ninguém que se milita, se embarace com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A palavra milita significa servir, lutar, combater, engajar-se, combater ou servir numa guerra. No mundo espiritual, na palavra de Deus, na Bíblia, significa estar engajado em uma batalha espiritual contra as forças do mal. Isso envolve resistir ao pecado, buscar a santidade, lutar pela justiça e proteção da fé cristã. Alguém que se milita é uma pessoa que luta e que sai em defesa da causa de Cristo. Alguém que defende a fé cristã. Ninguém que se milita se embarace com o negócio dessa vida. Paulo então está dizendo para Timóteo, Timóteo, agora você se arregimentou ao exército de Cristo, você não só vai se fortificar, se fortalecer na graça de Deus, mas agora você também tem que a obrigação de estar arregimentado e não se militar contra as hostes da maldade. Você tem que agora ter a obrigação de se manter como um bom soldado firme, não se embaraçando com as coisas deste mundo. Essa é a lição de Deus para a nossa noite. Nós temos que estar firme militando. Um soldado que se milita, ele se arregimenta ao exército de Cristo, ele tem então o dever de cumprir com o que ali o regime do exército diz. E na nossa fé cristã é a mesma coisa. Nós decidimos então seguir a Cristo, entregamos nossa vida a Cristo, e Cristo, através da tua graça, nos alistou ao seu exército. Agora nós, como cristãos de Deus, cristãos do exército do céu, temos que estar firmes, não nos embaraçando com coisas dessa vida. E aqui eu não vou ser preciso dizer o que é a coisa dessa vida. Nós, como os cristãos, sabemos quais são os embaraços que muitas das vezes nos atrapalham. Aí ele vai dizer, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
No versículo 3, Paulo vai dizer: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Um bom soldado é aquele que, mesmo em situações difíceis, de crise, permanece firme, acreditando que a vitória virá. Eu não sei como está o seu dia hoje, como está a sua semana, como tem sido a sua vida, mas aqui está dizendo a palavra de Deus: sofre, pois, comigo como um bom soldado, acreditando que a vitória virá, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. É essa graça que nos arregimentou para este exército. Um bom soldado deve estar disposto a enfrentar as batalhas duríssimas. Eu sei que muitas das vezes é difícil, mas temos que permanecer firme. Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se nesta noite você está deixando de lado alguma dessas armaduras, quais nós sabemos que são as 6 armaduras: escudo, capacete, a espada, o cinto e a couraça da justiça. Se falta alguma dessas armaduras, então procure buscar estar firme, pois um bom soldado não pode nunca se desfazer das suas armaduras, do seu escudo, que é a fé. Tem que estar firmado na fé em Cristo, nessa palavra. Deve se manter firme, olhando somente para Cristo. Salmo 121, Davi sempre atento, olhando para o monte, ou seja, olhando para Cristo, ele vai dizer que é de onde vem o meu socorro. Fé e convicção, fé inabalável e convicção. E para a gente concluir o versículo 4, Davi, quando decidiu ir para a guerra, na verdade ele não decidiu. Davi foi para a guerra, mas ele foi a serviço, a fim de levar o alimento ali para os irmãos deles que estavam ali na guerra. E Davi, quando chega naquela guerra, ele olha para aquela situação, vê um gigante afrontando os soldados israelitas, afrontando o povo de Deus, zombava do povo de Deus. Davi, ele assume então um papel importante nessa história. Ele não só assume um papel de soldado de Israel, mas assume também como um papel de um soldado de Cristo. Davi foi uma pessoa que se alistou na guerra sem ir jurar a bandeira, porque ele não estava ali para ajudar na batalha, ele foi ali somente para levar o alimento, e de repente ele chega, se depara numa situação que ele fala: eu não aceito isso, eu não admito. E Davi então vai e se dispõe a lutar contra aquele gigante. Muitos se oporam porque se opôs porque ele era de baixa estatura, a armadura não servia. Mas Davi, ele lembra de uma palavra, isso é conjectura minha. Uns confiam na força dos seus braços, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E ele foi confiante, acreditando não na força do seu braço, mas principalmente em Deus que o alistou para aquela batalha. E o final a gente já sabe, era a vitória do povo de Deus. E este versículo ele vai nos ensinar sobre a dedicação e o compromisso que nós temos que ter com o Evangelho, com a palavra de Deus. Uma vez que nós estamos nesse exército, estamos arregimentados nessa palavra, como um soldado a serviço militar, nós devemos nos dedicar totalmente à palavra de Deus, ao Evangelho. Apóstolo Paulo então vai escrever a Timóteo. Ele compara aqui um bom soldado como um ministro, como aquele que foi escolhido por Deus a fim de agradar a Deus, sendo bons soldados. Amém? Os irmãos estão conseguindo entender? Amém. Capítulo 15, versículo 15, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Uma pergunta nesta noite: você está se apresentando aprovado diante de Deus? Deus vai olhar para você hoje, Ele vai estar te aprovando? No capítulo 1, Paulo assegura a Timóteo o seu interesse, amor, oração e o exorta a nunca transgredir. A palavra transgredir, ela tem um sinônimo de ceder, acomodar, relaxar, tolerar. Na fidelidade ao Evangelho e seguir o seu exemplo.
Paulo então vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, fique firme, meu filho. Não relaxe em momento algum. Agora está chegando o meu fim, mas daqui para frente é você quem vai seguir essa carreira, esse ministério. Então você não deve nunca ceder, você não deve nunca transgredir, tolerar pecado, porque naquela época a coisa estava ficando bem crítica, os soldados romanos estavam perseguindo a igreja, queria de qualquer jeito banir os crentes, e ele vai dizer para Timóteo: olha, fique firme. Está dizendo para nós nessa noite: fique firme. Não vamos transgredir, não vamos ceder às tentações, não vamos ceder às preocupações, não vamos deixar que nada nos abata diante dos problemas, da circunstância. E servir a Deus com diligência. Diligência tem o sinônimo de cuidado, zelo, dedicação, empatia, devoção, primor, empenhar. Está dizendo para nós que nós temos que ter o cuidado com o Evangelho, o cuidado com a nossa salvação, o cuidado com aquilo que Deus nos entregou, a sua graça, o seu amor. Temos que zelar por esse privilégio. Vou abrir um parênteses aqui para dizer um pouco da minha história, só um pouco. Nasci no berço evangélico. Aos 18 anos me afastei do Senhor. Porém fiquei 15 anos afastado. 15 anos sofrendo humilhação, sendo escravizado por Satanás, no vício das drogas, da prostituição, do álcool. E hoje, diante desta palavra, eu vi o quanto eu tenho que ter cuidado, o cuidado para me manter firme, o zelo por essa palavra, o zelo pelo Evangelho, por aquele que nos amou primeiro e entregou o seu sangue puro e carmesim na cruz do Calvário por nós. Ele em momento algum desistiu. Ele em momento algum falou: eu não quero saber. Não, ele falou: eu vou morrer por eles. Além de tudo isso, Paulo vai dizer que devemos nos apresentar a Deus aprovado. Estar aprovado é estar compromissado com o Evangelho, com a palavra. A palavra aprovado significa alguém que recebeu aprovação, alguém que recebeu autorização, permissão, ou que houve acordo, que se manifestou agrado, que foi confirmado legalmente, sancionado, que obteve confirmação, admitido. Tudo isso é nós aqui hoje na casa do Senhor. Fomos aprovados, fomos recebidos pelo Senhor. E hoje nós temos que valorizar isso que nós estamos aqui. Então, ser aprovado, além de tudo isso que nós aprendemos aqui, ser aprovado é diminuir nossa vontade e viver profundamente a vontade de Deus. Significa estar dentro dos parâmetros de Deus, daquilo que Ele instituiu na sua palavra. E aqueles que não são aprovados, que fazem este? Alguém já viu uma pessoa que foi reprovado por Cristo, pelo Evangelho? Já conversou com uma pessoa que você vai conversar com ele? Tudo ele critica, tudo ele fala mal da igreja, ele se opõe a tudo, ele não ajuda a nada, só sabe julgar. Irmão, quanto a esses, se não se arrepender, se não voltar a Deus, o juízo de Deus virá para eles, assim como virá para todos que o negarem. E para concluirmos o versículo 15, já estamos partindo para o final. Ele vai dizer: então, sendo assim, meus irmãos, procuremos estar ou nos mantermos sempre aprovados para receber de Deus o galardão e a coroa da vida eterna. E o capítulo 11, que é o final desta mensagem, diz assim: fiel é esta palavra. Coloca para nós Tito 3:8, por favor. Fiel é esta palavra. Eu não enxergo, vou ter que olhar aqui. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creiam em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Coloca agora Tito 2:14, para a gente finalizar. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial. Glória a Deus, aleluia. Então essa é a palavra de Deus nesta noite, meus amados irmãos. Fiquemos firmes na graça que é Cristo Jesus.
procuremos nos apresentar aprovado, procuremos resistir às tentações, às artimanhas de Satanás, para que naquele grande dia, no soar da trombeta, nós recebemos a coroa, o galardão, e ouvimos aquela boa palavra: bendito meus filhos, sejam bem-vindos, benditos aqui, pois é o Senhor quem morreu por nós. E assim eu agradeço a oportunidade, que Deus os abençoe.